Rapaziada, olha só. Eu sei que vocês me conhecem, eu não vou me apresentar para vocês, mas eu acrescentei nesse slide aqui algumas bandeiras e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Tá? Tudo isso que eu venho falando e principalmente que a gente vai entrar a fundo hoje, tá? Tem muita coisa, digamos que 90% dessas percepções elas nasceram da experiência prática e que eu busquei posteriormente uma validação, uma comprovação, um entendimento maior na parte teórica. E principalmente essa minha paixão pelos pequenos jogos, pelo espaço reduzido e agora pelos jogos condicionantes, ela nasceu, ela foi construída pelas experiências que eu tive. Eu não comecei a trabalhar com futebol pensando assim, eu quero achar uma forma diferente de treinar que faça meu jogador, não. Eu comecei a trabalhar com futebol querendo ganhar jogos, chegar na seleção brasileira, como todo guri quer, e conseguir ganhar algum dinheiro com isso. E à medida que o dia a dia foi me mostrando novas possibilidades, eu fui me apaixonando por essa forma de treinamento. Que inicialmente eu comecei a aplicar ainda lá no futebol feminino em 2001, e aí essa bandeira dos Estados Unidos aqui tem um impacto tremendo nessa construção, e eu queria abrir um parênteses para falar dela rapidamente para vocês, porque eu acho que é importante, tá? No ano de 2003, rapaziada, 17 anos atrás, tá? Eu tive a minha primeira experiência nos Estados Unidos com trabalho com futebol. Eu fui para lá trabalhar com camps de verão, tá? Lá nos Estados Unidos tem aquelas organizações durante o verão escolar deles, em que várias empresas promovem treinamento de futebol, ou no nível de iniciação, ou no nível de especialização mais de performance, tá? Para escolas, para universidades e também para o público em geral. Eu fui para lá, passei meio ano trabalhando lá, com camps de futebol, e eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de trabalhar com todos os níveis etários. Então eu dei aula para crianças de 4 anos e dei treinamento para universitários, tá? E lá foi a primeira vez que eu parei realmente para tentar entender uma nova forma de trabalho com o futebol. Por que isso? Algumas coisas me chamaram muita atenção no primeiro momento. Primeiro, a primeira vez que eu ingressei num campo de futebol nos Estados Unidos para ministrar um treino, independentemente da faixa etária, eu me surpreendi com um detalhe. Eu não precisei chamar a atenção das crianças para que eu conseguisse organizá-las para começar o treino. Elas vão me verem no meio do campo, cada uma pegou sua bola, chegou na minha frente e sentou. Eu estava acostumado com o cenário brasileiro em que tu tem que apitar 4, 5 vezes no meio da quadra e chamar todo mundo e as crianças não param de nunca te chutar a bola no gol. Ali foi o primeiro choque para mim. Eu pensei assim, opa, ou tem alguma coisa errada aqui ou tem alguma coisa errada lá no Brasil, né? Parou o som? Não estão me ouvindo mais? Tá. A segunda situação foi a seguinte. A minha primeira semana nos Estados Unidos, eu só acompanhei aulas. Eu não ministrei aulas, tá? Isso lá em 2003. Eu acompanhei o dono da Soccer Academy, que havia me contratado. Um holandês, jovem, que tinha ido para os Estados Unidos para ser jogador universitário e que criou uma Soccer Academy e hoje é uma potência no norte dos Estados Unidos, meu amigo, até hoje, graças a Deus. E conversando com ele no domingo, o camp começava na segunda, eu perguntei para ele, coach, aí como é que vai ser a semana? Eu falei, Ciro, a gente tem um objetivo maior a cada dia da semana, e dentro desse objetivo a gente tem ali a segmentação de 2 ou 3 momentos, mas eu quero que tu olhe primeiro, não quero te acrescentar muita coisa, eu quero que tu olhe. E eu vi que ele foi para a aula, para o treino, com um saco assim grande de material, mas que dentro daquele saco tinha muitas bolas e tinha só cones pequenos ou aqueles chinesinhos, só isso, né? Não tinha nem golzinho, nem nada. E ele foi dar uma aula, era uma aula de iniciação esportiva ali para crianças de 6 a 9 anos, se eu não me engano. Ele chegando, cara, no campo, que era um descampado, não era um campo de futebol, era um espaço com grama, com gramado, assim, de uma escola americana, né? Aí eu pensando, né, eu fui todo bitolado, né, com o campo, com a goleira, com a grande área, eu olhando, cara, o que esse cara vai fazer? Ele pegou os conezinhos dele e ele desenhou um quadrado no campo. Um quadrado, assim, sei lá,
8x8, 10x10, 5x5, desenhou um quadrado. E eu olhando aquele trabalho, e aí ele desenhou aquele quadrado, chamou todas as crianças para aquele quadrado e começou a desenvolver atividades com todas as crianças dentro daquele quadrado. Todas as crianças, cada uma com a sua bola. Ele fez dentro daquele quadrado treinamentos de condução, treinamentos de drible, treinamentos de controle de bola, troca de direção, treinamentos de passe dinâmico dentro daquele quadrado. Ele tocou 1h30 de atividade de futebol, dinâmica e lúdica, dentro de um quadrado de 6x6. Cara, aquilo pra mim parecia que eu tava assim, enxergando começou a me abrir possibilidades dentro do meu pensamento, que até então eu não tinha. Eu comecei a ver o quanto, foi a primeira vez que eu vi o quanto a capacidade do professor, ou do treinador, ou do coach, enfim, como queiram se chamar, de manipular o espaço e de pensar a dinâmica da atividade, ela influencia no andamento do treinamento. Porque naquele momento eu, com a minha pequena bagagem inicial, mas com o meu histórico ali, com as minhas referências de campo, de futebol, eu chegaria nesse gramado, nesse espaço descampado, eu não conseguiria nunca dar um treinamento de qualidade, ao passo que ele, construindo um quadrado, conseguiu desenvolver um baita de um treino, um puta de um treino de passe, condução e controle de bola. Foi algo assim fenomenal. Então, ali foi a primeira vez nos Estados Unidos que eu tive realmente esse despertar para entender um pouco mais. E aí eu comecei a sugar ele. Durante toda aquela semana que eu fui acompanhante dele, ele desenvolveu cada dia da semana um objetivo, iniciando com condução, passando por passe no outro dia, passando por chute no outro, passando por cabeceio no outro, terminando a semana com o objetivo do jogo. Toda semana dentro de um quadrado. Sem precisar da referência do gol, sem precisar da referência da goleira, sem precisar da referência da área, sem precisar da referência do campo. E no final da semana eu perguntei para ele, no trabalho de iniciação esportiva do futebol, eu falei, coach, por que e como trabalhar com o futebol sem a referência do campo, sem a referência da goleira? E ele me disse, Ciro, o futebol não é feito só da referência das áreas do jogo. O futebol também é feito do desenvolvimento individual e do entendimento individual sobre as coisas que envolvem o futebol. E esse entendimento individual sobre as coisas que envolvem o futebol, eles não precisam da referência do campo. Olha que loucura isso. 17 anos atrás. Trabalho de iniciação esportiva dos Estados Unidos, com esses conceitos amplamente divulgados e promovidos pela Federação Americana de Futebol. Aquilo para mim foi assim, um estalo. E eu comecei a perceber o quanto de tempo eu perdia, quantas sessões de treino eu já havia dado que não haviam sido totalmente boas, porque eu tinha aquele foco na intermediária, foco no gol, foco na grande área. E comecei a perceber quantas outras mecanizações de jogo, quantos outros comportamentos de jogo eu não estava deixando de trabalhar, porque eu estava usando como norte principal e referência do trabalho a área geográfica do campo. Então isso para mim foi... E ali eu comecei.